Primeiro rei de Israel. Depois de Saul vem Davi. Depois de Davi, Salomão. Esses três primeiros reis constituem um período na história que se chama de Reino Unido. Após a morte de Salomão, o reino se divide. E ali nós temos então dois momentos. Nós temos um momento com Judá. Você pode olhar em algumas palavras proféticas o termo Judá. Quando está se referindo a Judá, está se referindo a um dos reinos, porque o reino se dividiu. E o reino de Israel, ou o reino do norte, que formado por 10 tribos, e reino de Judá por 2 outras tribos. Nós temos esse contexto acontecendo. Paralelamente, os dois reinos pecam, desobedecem a Deus, e Deus vai dando alertas a eles. Olha, não errem, não pequem, não tenham outros deuses, não tenham um culto displicente. Enfim, são várias advertências que os profetas nos apresentam. E no ano 722 a.C., o Império Assírio, aquele que a gente estuda lá na sétima série da escola, o Império Assírio invade o reino do norte, 10 tribos, o reino de Israel, e destrói aquele povo, leva cativo para a Síria, e o reino do norte nunca mais voltou a existir. A partir desse momento, resta, portanto, o reino de Judá. E agora, já nesse contexto aqui, que envolve o contexto do profeta Daniel, o povo de Judá, alguns anos depois do reino do norte ser levado para a Síria, ele é também deportado como cativo para um outro império que dominava nessa época. Um império que a gente também estuda lá na escola, o Império Babilônico. Esse é o contexto do que está acontecendo aqui. Daniel, os seus amigos, que vamos falar deles daqui a pouco, estão sob o contexto da dominação do Império Babilônico, realizado por um grande imperador da história, Nabucodonosor II. E a forma como ele invade Judá é em 3 momentos distintos, diferente do outro império, do Império Assírio. Ele vai em 605 a.C., ele também invade no segundo momento em 598 a.C., e num terceiro momento final, quando arrasa tudo, no ano 587 a.C. É uma rápida história para você entender esse contexto que nós estamos falando. Pastor, por que Deus permitiu com que o Império Babilônico invadisse a Judá, invadisse a Jerusalém, destruísse o templo, matasse pessoas, matasse reis, e levava o povo como escravo para a Babilônia? Olha, Daniel capítulo 1, versículo 2, tem algo que me chama a atenção. Diz o seguinte: Deus entregou nas mãos de Nabucodonosor. Ou seja, Deus permite com que o seu povo vá para o exílio babilônico. Gosto desse texto na Nova Tradução da Linguagem de hoje, que diz: Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse o seu povo. Deus é o Senhor da história, Deus tem sempre um propósito. Nós vamos ver esse propósito na caminhada aqui. Pois bem, na primeira leva, no ano 605, nós temos esse relato no capítulo 1 de Daniel. Nabucodonosor, além de levar o povo, o melhor do povo, ele procura jovens que deveriam, se você ler lá Daniel capítulo 1, não é agora, mas deveriam ter boa aparência, deveriam ser sem defeitos e deveriam ser inteligentes. Nabucodonosor quer levar a pessoa que possa ajudá-lo no governo do império. No versículo 4 do capítulo 1 diz que esses jovens seriam auxiliares de Nabucodonosor no palácio. No versículo 5 do capítulo 1 diz que eles foram treinados por alguns anos, por 3 anos, para depois servir. E no versículo 17 do capítulo 1 diz que Deus deu a eles conhecimento, inteligência, em toda cultura e sabedoria. Esses jovens, um deles é Daniel, o título do livro que nós estamos lendo. Mas tem outros jovens, e esses jovens se chamam Ananias, Misael e Azarias, ou
como também é conhecido, Sadraque, Mesaque e Abednego. Dentro desse contexto, já passando para o capítulo 3, diante de todo o seu poder, de toda a sua glória, por ser o maior império do mundo, naquele contexto, naquela época, Nabucodonosor tem uma ideia: eu vou construir uma grande estátua, com uma imagem, vou realizar uma solenidade com viés político-religioso, e incentivado por alguns dos seus auxiliares, vou chamar com que todos os povos se dobrem diante dessa imagem. E é isso que está acontecendo aqui no capítulo 3. Nós não lemos o capítulo todo, mas então Nabucodonosor manda construir essa estátua. Essa estátua tinha 27 metros de altura, ou seja, um prédio aí de 9, 10 andares aproximadamente. Tinha cerca de 3 metros de largura. E a estratégia de Nabucodonosor aqui é dominar esse povo, por meio da força política, mas também da força religiosa. O texto do capítulo 3, no versículo 7, diz que, quando tocou a música, todos se dobraram. Imagine isso. Os povos do mundo, representados naquele contexto, no Império Babilônico, se dobraram diante da estátua, diante da ordem de Nabucodonosor. Todos se dobraram, exceto Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí há uma pressão dos auxiliares do imperador para que eles se dobrassem. E mesmo assim eles resistem e não se dobram. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Ao não se dobrar, eles vão para a fornalha. E é nesse momento que Deus começa a agir com um milagre. Nós não servimos a Deus pelo milagre, amém? Nós não vamos à igreja por causa do milagre, nós não vamos a Deus por causa dos sinais, mas os sinais nos acompanham, os milagres acontecem, as curas vêm, a libertação vem. Deus é um Deus vivo, presente, que no dia de hoje continua fazendo milagre e continua livrando seus filhos da fornalha de fogo ardente. Deus é um Deus que faz coisas espantosas. Meus irmãos, às vezes eu fico olhando, eu gosto muito da área de estudo, da academia, eu fico vendo os cientistas, os acadêmicos, tentando entender a Deus. Aliás, hoje ainda eu acho que eu li uma frase que dizia: se Deus fosse compreendido, Ele não seria Deus. Deus não se compreende. O ser humano, na sua limitação, não consegue compreender a totalidade de Deus. Nós entendemos de Deus aquilo que Ele decidiu nos revelar, por meio de Jesus e por meio das Escrituras. Mas nós não compreendemos em sua totalidade, porque o ser humano é limitado. E aqui está acontecendo um fato humano, sim, mas também um fato espiritual. E coisas espirituais se discernem espiritualmente. Números 23:19 diz: Deus não é homem. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O texto nós sabemos. O que eu quero falar e destacar é a primeira parte. Deus não é homem. Deus é um Deus altíssimo. Deus é um Deus que age no sobrenatural e é sobrenatural. Deus é poderoso e age com poder. Deus é um Deus de milagres que opera no milagre. Deus é um Deus de fogo que opera no fogo. Deus faz coisas que nós não compreendemos. E talvez você tenha muitos outros relatos para nos contar. O versículo que nós lemos diz que o imperador se espantou. Você já ouviu falar que uma parte do Antigo Testamento foi escrita em aramaico? Já ouviu falar isso, né? A maior parte em hebraico, uma parte em aramaico. Essa parte é uma das partes da Bíblia que foi escrita em aramaico. O termo aqui para espantado, no aramaico, que é uma língua bem semelhante ao hebraico, é estar alarmado, perplexo, pasmado, aterrorizado. E eu fico imaginando que eu também ficaria. Se você joga 3 homens dentro de uma fornalha, esperando que eles logo morreriam, aqueles que jogaram os homens morreram, e de repente você olha e os homens estão andando dentro da fornalha.
eu também ficaria aterrorizado. O dicionário bíblico de Strong diz que essa expressão quer dizer que a ideia do imperador foi levada à ruína e por isso ele não consegue nem reagir. E a Bíblia não é só nesse momento, ela tem uma série de narrativas sobre uma ação de Deus de forma espantosa. Muitas coisas, nós não vamos falar hoje porque não cabe. Mas o que está acontecendo aqui é que Deus estava livrando os seus filhos da fornalha de fogo ardente, Deus estava livrando os seus filhos da morte. E olha, dentro do contexto babilônico haviam deuses babilônicos, na verdade. Marduk era um deus babilônico, Bel era um deus babilônico, Nabu era outro deus. E quando ele olha, ele não identifica um deus babilônico dentro da fornalha, mas ele identifica alguém como se fosse um anjo, como se fosse alguém diferente que não era um deus babilônico. O que ele está identificando na fornalha? Ele está identificando o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo. Ele está identificando o nosso Deus. O versículo 20, deixa eu só confirmar aqui. Ele diz que é um Deus altíssimo, ele chama as pessoas para a adoração dele. Se alguém achar, pode me falar. 26. Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus, ele reconhece que aquele que está lá não é um Deus babilônico, mas é um Deus altíssimo, é um Deus que já no capítulo 2 tinha interpretado os sonhos por meio de Daniel, é o Deus que no versículo 47, o próprio imperador vai falar, é o Deus, capítulo 2, 47, é o Deus dos deuses, é o Deus que no capítulo 6 livra Daniel da boca dos leões, é o Deus que no capítulo 3 livra os seus filhos da fornalha. Esse é um diferente, não é um Deus qualquer, não é uma religião qualquer, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Criador do mar e por isso Ele abre o mar, Criador do fogo e por isso Ele age no meio do fogo. Deus Todo-Poderoso. Mas eu quero falar com vocês, nós temos alguns crentes, a gente fala assim, você está no deserto, não é não, irmão? Já falou isso? Está no deserto e está passando na prova. E também às vezes a gente utiliza, está passando pela fornalha. O que eu quero refletir com os irmãos é, e quando nós estivermos em condição de fornalha, como esses 3 jovens? C.S. Lewis tem uma frase que diz o seguinte, só um risco real testa a realidade de uma fé. Só um risco real testa a fidelidade de uma fé. Quando você está no pior momento que você acha na sua vida, como você reage? Permita-me dar 3 opções para você a partir desse texto aqui. Primeira lição que eu vejo nesse texto é o seguinte: Deus pode não te livrar da fornalha. Pastor Ari comentava na hora do ofertório que existem púlpitos por aí que pregam barganha com Deus. E existem púlpitos por aí, que normalmente são os mesmos, que pregam um triunfalismo vazio e distante da verdade da palavra de Deus. Um triunfalismo que diz assim, se você aceitar Jesus, vir para a igreja, se tornar crente, você nunca mais vai sofrer. Você nunca mais terá problema. Final da década de 80, início da década de 90, começou uma teologia desviada das escrituras, uma teologia antibíblica que se chama confissão positiva, que diz assim, você não vai ter doença nenhuma porque você olha para a doença e declara isso e se livra da doença. E eu fico imaginando como essas pessoas lidam com as inúmeras histórias da Bíblia de homens de Deus, mulheres de Deus que sofreram. O evangelho não é um evangelho que diz pare de sofrer, isso não é evangelho, isso é engano, isso é falsificação do evangelho, porque existem situações que Deus poderá não nos livrar da fornalha.
Deus não livrou Estevão da morte, Deus não livrou Paulo da morte, Deus não livrou muitos dos apóstolos, dos discípulos, mas todos eles mantiveram fiéis ao Senhor Deus. Não é a fornalha que decide. Olha, vamos aprender com esses homens. Olha comigo, capítulo 3, versículo 17 e versículo 18. Quando Nabucodonosor chega para falar com eles, que vai lançá-los na fornalha se eles não se prostrarem diante da estátua, olha a resposta deles: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará. Mas olha agora um pouquinho para frente. Se não, está na tua Bíblia isso? Não. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem. Rei, com todo respeito ao Senhor, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. E meus irmãos, Deus pode todas as coisas e pode qualquer coisa. Mas se Ele não quiser, nós não nos dobraremos, nós não vamos nos entregar. Olha, o versículo 22 diz que eles foram lançados para dentro da fornalha, de cima para baixo, atados, versículo 23, amarrados. Olha, a fornalha nessa época, ela era muito grande, ela era usada normalmente para assar tijolos ou fundir metais. Ela tinha uma temperatura altíssima, a ponto de que se alguém se aproximasse da fornalha, poderia morrer. Aliás, na narrativa desse texto, os homens que vão jogar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha morrem. Os homens que vão jogar morrem, eles três não. Então, nesse contexto aqui, ela era grande, ela tinha uma cúpula em cima e uma porta pequena pela lateral. Quando eles são lançados por cima. Era para a morte. Eles são lançados atados, amarrados, para que não conseguissem se libertar. A morte era certa, porque até aquele momento, antes de entrarem na fornalha, Deus não livrou eles. Deus poderia ter matado Nabucodonosor? Poderia. Deus poderia ter feito chover e acabar com aquele fogo da fornalha? Podia. Deus poderia ter apagado aquela fornalha? Podia. Mas Deus não fez. Tem momentos que Deus não faz. Tem oração que a resposta de Deus é não. E guarde isso. O não de Deus é o melhor sim para a sua vida. Porque o não de Deus é dentro de um propósito que Ele sabe aonde eu vou chegar. Então quando Deus diz não, eu devo agradecer a Ele, porque Ele disse não para a minha vida, porque é a melhor resposta que eu poderia ter. Evangelho não é só triunfalismo humano, há sofrimento, há perseguição. O capítulo 3, versículo 8 diz que alguns homens, olha comigo, no mesmo instante alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. A acusação, a ciúme, a intriga. Olha o versículo 12. Eles estão falando para Nabucodonosor: há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Intriga, perseguição, provação, a morte. Hebreus capítulo 11 é a galeria dos heróis da fé que diz que muitos morreram por causa da fé em Cristo. Então tem momentos, meus irmãos, que Deus não nos livra da fornalha. Se eu fosse Sadraque, Mesaque e Abednego, talvez eu ia tentar barganhar com Deus. Senhor, me livra, Senhor, eu sou teu servo, Senhor. Eles não barganharam com Deus, eles não pediram nada sobrenatural de livramento, eles simplesmente dizem: se o Senhor quiser, Ele livra, se Ele não quiser, Ele não livra. Nós temos que ter o nosso coração preparado para permitir com que Deus cumpra a sua vontade, independente de qual seja essa vontade.
Nós nunca manipularemos a Deus, nós nunca vamos convencer a Deus, nós nunca ajudaremos a Deus. Nunca. Imagina você chegar e falar: Senhor, o melhor é isso, faz para mim. Engano. A fé verdadeira não depende do sinal, porque obedecer a Deus e manter fiel à sua palavra é melhor do que todas as coisas. E é por isso que o profeta Abacuque vai falar depois lá no capítulo 3, 17: ainda que a figueira não floresça, ainda que nada dê certo, eu confiarei no Senhor, Deus da minha salvação, eu exultarei, eu louvarei. Meus irmãos, se mantenham fiéis, ainda que você esteja em situação de fornalha. Eu gosto de alguns aspectos do Antigo Testamento, porque todos os nomes têm sempre alguma relação com algum fato da vida. Todos os nomes são proféticos no Antigo Testamento, na cultura de Israel. O nome de Ananias, que é o Sadraque, quer dizer: o Senhor é gracioso. Eu fico imaginando Ananias entendendo a compreensão do seu nome, indo para a fornalha. O que ele diz? O Senhor é gracioso. É quase a mesma compreensão que Paulo tem e depois diz lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, quando Paulo está falando: Senhor, olha esse problema que eu tenho, olha essa situação que eu vivencio, olha como está difícil, Senhor. O que ele diz? O que Deus diz para ele? A minha graça te basta. Meus irmãos, se for para eu experimentar momentos difíceis na minha vida, a certeza mais sincera que eu tenho é que a graça de Deus me basta no momento de qualquer situação. Então, mantenha-se firme na presença do Senhor Deus. Primeira lição deles, então, é: Deus pode não te livrar da fornalha. E o desafio é se manter fiel. Mas a segunda condição é: Deus pode ir para a fornalha com você. O povo de Israel tinha que ir para o deserto. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 diz que Deus enviou o povo dele para o deserto para provar, para humilhar e para ver o que estava no coração. Tinha que ir para o deserto. Esses homens tinham que ir para a fornalha. E aqui está uma outra certeza na nossa vida, que mesmo nos momentos mais difíceis da vida, Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No momento em que a lágrima escorre pelo rosto, no momento em que a enfermidade chega, o desemprego chega, o problema familiar chega, o Senhor Deus está vendo o teu sofrimento, Ele está vendo a tua fornalha, Ele está vendo a tua situação, Ele não te abandonou, Ele está conosco todos os dias. Olha comigo capítulo 3, versículo 15. Isso é maravilhoso nesse texto. Capítulo 3, versículo 15. Nabucodonosor está desafiando a eles novamente. E aí ele diz: agora, pois, se vocês estão prontos quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostem-se e adorem a imagem que eu fiz. E olha agora: mas, se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E agora? E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Nabucodonosor coloca um desafio para aqueles homens. A resposta deles nós já sabemos. Eles responderam: olha, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, Ele não nos livrará. Só que agora, Ele não desafiou a Sadraque, Mesaque e Abednego. O nível de desafio subiu um pouquinho mais, um pouquinho não, muito mais. O desafio agora é para Deus. O desafio agora chega no céu, chega no trono de Deus. E sabe o que é interessante? Eu gosto no texto da NTLH que diz: olha, nós não vamos nos defender. É como Sadraque, Mesaque e Abednego falasse: agora essa causa não é minha. Essa causa é de Deus. E sabe o que é mais bonito nisso? É que Deus aceitou o desafio de Nabucodonosor.
eu fico imaginando, meus irmãos, isso aqui é só especulação, tá bom? É só coisa da minha mente, não está na Bíblia, não é revelação. Mas eu fico imaginando Deus olhando a conversa. Não sei se ele estava de braço cruzado, vou imaginar que estivesse. Olhando a conversa. Especulação, por favor. Só para você entender o contexto. Nabucodonosor diz assim: eu quero ver quem é o Deus que vai livrar você das minhas mãos, vocês das minhas mãos. Eu acho que Deus... É isso mesmo que ele falou? Você ouviu? Ele está desafiando o próprio Deus. E agora Deus assume o desafio. O capítulo 25, o capítulo 3, versículo 25, Nabucodonosor está desesperado. Olha o que ele disse. O rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo, e eles não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um dos filhos dos deuses. Eram 3 que nós lançamos, agora são 4 e tem um diferente. Quando nós estudamos esse texto aqui, pode ser um anjo, mas pode ser também o que se chama na teologia de teofania. É quando o próprio Cristo se manifesta numa forma de anjo. Meus irmãos, o 4º homem semelhante, na minha compreensão nesse texto, é o próprio Jesus Cristo andando com aqueles homens. Eles foram lançados para aquele lugar, mas de repente, quando eles estão lá dentro, eles têm um encontro sobrenatural com o Deus que controla todas as coisas. Eu imagino o próprio anjo do Senhor chegando e falando: eu estou aqui com vocês, eu estou aqui. Sabe por quê? Jesus Cristo não nos abandona nunca. Entre adorar outros deuses ou ir para a fornalha, vá para a fornalha, porque Ele vai com você. Entre ser acusado, tentado, seduzido pelo diabo, pelo mundo, pelo sistema, vá para a fornalha, porque Ele vai com você. Não se venda, não se entregue, não desista. O teu preço é alto, o teu preço é o preço de sangue de Jesus na cruz do Calvário. Não troque um rei Nabucodonosor pelo Rei dos Reis que está conosco todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Mais uma vez, o nome de Azarias, Abidnego, tem uma mensagem incrível para nós. Azarias quer dizer: o Senhor ajuda. Quem ajuda eles dentro da fornalha? O Senhor. Isaías capítulo 41, versículo 13 diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, que eu te ajudo. Não temas, eu estou contigo. Não desanimes, eu estou com você. Você não está sozinho na caminhada. Você não está sozinho na tua luta. Você não está sozinho nas tuas lágrimas. Você não está sozinho no teu sofrimento. O Senhor Jesus está com você, e Ele te toma pela tua mão e diz: eu te ajudo, eu te levanto. Creia nisso, que Ele não nos abandona. Primeiro, Ele pode não nos livrar da fornalha. Segundo, se a gente for para a fornalha, Ele vai conosco. Mas em terceiro lugar, Ele pode nos livrar da fornalha. E Ele faz isso também. Só que antes de livrar da fornalha, a situação pode piorar. Olha o versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E ordenou que se esquentasse a fornalha, quantas vezes? 7 vezes mais do que o costume. Ela, no seu estado normal, já matava quem chegava perto. 7 vezes mais, piorou a situação. Você já orou e já sentiu que a situação piorou? Já? Já aconteceu comigo. Já teve um momento que eu falei: Senhor, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me consagrar, eu vou buscar, eu sei que o Senhor vai dar vitória. E já em seguida a situação piora, muitas vezes. Essas coisas acontecem justamente para nos amedrontar. Eu acho que Nabucodonosor pensou na cabeça dele: tá bom, eles estão achando que não vão queimar, que só vai dar uma tostadinha.
eu vou aquecer 7 vezes mais. A situação vai ficar bem pior. Quer piorar? Olha o versículo 21. Então estes homens foram amarrados com os seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Para que isso? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver alguém pegando fogo, mas a roupa na aderência do corpo humano piora muito mais a queimadura. Aliás, dependendo do grau, chega a grudar. O que Nabucodonosor faz? Põe mais roupa neles para queimar bem. Põe até chapéu, põe túnica, põe roupa, amarra eles. Eu não sei quanto tinha de roupa aqui, mas entraram cheio de roupa, para piorar. Havia um deus babilônico chamado Isbar. Esse deus era o deus do fogo. Era como se oferecessem um sacrifício a esse deus. Era uma forma de demonstrar poder ao deus babilônico, ao deus Isbar. E uma forma de servi-lo, dando um sacrifício vivo com esses homens. Mas eles não contavam com o Deus Criador do fogo. Com Deus que é soberano, Senhor, e que transforma as situações. Olha o que diz o versículo 27. Final do versículo 27. O fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. O fogo não teve poder algum. Eu não sei se você já passou do lado de fumaça, eu já. Você fica cheirando fumaça ou não fica? Se passar do lado de uma fogueira, você fica cheirando fumaça, imagine entrar numa fogueira. Mas o fogo não teve poder, e o que mais o que o texto diz? Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos, a roupa, não sofreu mudança, e eles não estavam com cheiro de nada, nada aconteceu. Sabe por quê? A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, o mal não lhe toca. Aquele que está em Jesus Cristo, o mal não lhe toca. Tem gente que tem medo do diabo, que tem medo das coisas. Olha, eu quero dizer para você, se você tem certeza que Jesus está dentro do seu coração, se Jesus mora na sua vida, se Ele é seu Senhor e seu Salvador, o diabo pode rodar ao teu redor, mas ele não te toca porque você está em Cristo. E Paulo diz que Jesus Cristo, o Senhor, esmagará o diabo debaixo dos nossos pés. Ele não tem poder quando nós estamos em Cristo. Nada pode atacar esses homens, porque o Senhor está com eles. Meus irmãos, esse é o nosso Deus. Romanos capítulo 4, versículo 17 diz que Deus dá vida aos mortos, ainda que eles morressem, ainda que eles fossem queimados, Deus pode dar vida aos mortos, e Ele chama à existência as coisas que não existem. Ele cria situações, Ele muda situações, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus a quem nós servimos. Enquanto tem gente que está morrendo, porque não está andando com Deus, esses homens estão vivendo o maior milagre da vida deles. Situações difíceis nos fazem viver um milagre. Aprenda isso. Situação de fornalha, situação de deserto, nos faz viver milagres. As maiores experiências que eu tive com Deus na minha vida, de cuidado, de provisão, de cura, foi nos momentos mais difíceis que eu enfrentei na minha vida. Os homens que jogaram eles na fornalha morreram, mas eles estavam lá dentro da fornalha andando de um lado para o outro. Enquanto tem gente que não acredita e morre por causa disso, Deus nos faz viver o milagre. Nabucodonosor achou que a situação tinha piorado, não achou? Mas olha o que diz o versículo 25. Eu estou vendo 4 homens, o quê? Soltos. Mas eles não foram jogados lá atados, amarrados? E o que mais que eles estão fazendo? Passeando, andando. No meio da fornalha, Deus pode melhorar todas as coisas. Pastor, eu não sei o que é esse passeio que a Bíblia diz. Mas eu fico imaginando. Especulação, meu irmão, não está na Bíblia. Mas eu fico imaginando os 3 ao lado do Senhor, andando assim como...
Tudo bem fora? Tranquilo? Passeando, andando pela fornalha. Eu não sei se eles estavam conversando com o anjo do Senhor que estava aqui. Sabe por quê, meus irmãos? Os lugares mais difíceis, os lugares mais perigosos são lindos para aqueles que andam na presença do Senhor Deus. Eu vi uma história, eu não lembro muito bem dos detalhes dessa história, mas de um homem que foi preso em um desses países que são proibidos pregar o Evangelho. E ele estava cantando, e quando ele cantava, ou quando ele declamava a Bíblia, batiam nele, e ele continuava, até que deram um dos piores castigos para um lugar para ele ficar, que era o local de limpar a fossa séptica daquele presídio. Quando ele sai de lá, quando ele sai dessa prisão, ele é livre da prisão, ele disse que lá era o melhor lugar que ele poderia estar, dentro de uma fossa séptica. Por quê? Porque lá ele estava adorando a Deus, louvando, falando da palavra, e ele não apanhava de ninguém. Era o lugar onde ele conseguia ter intimidade com Deus sem sofrer nenhum dano. Isso acontece com a gente. E agora vamos falar para nós aqui, pentecostais, para o crente cheio do Espírito Santo: quanto mais fogo, mais poder. Quanto mais fogo, mais milagre. Quanto mais fogo, mais batismo. Quanto mais fogo, mais renovo. Quanto mais fogo, mais dependência de Deus. Quanto mais fogo, mais arde o coração com as escrituras sagradas. Quanto mais fogo, mais serviço a Deus. Quanto mais fogo, mais transformação, mais santificação, mais purificação. E Deus precisa nos levar para o fogo para mudar a nossa história e a nossa vida. Para terminar, Misael, o Mesaque, sabe o que quer dizer? Quem é igual a Deus? Quem é igual a Deus? Nabucodonosor desafiou: quem vai te livrar das minhas mãos? Quem é o Deus que vai te livrar das minhas mãos? O nome de Misael já revela: quem é igual ao nosso Deus? Não há outro como Ele. Isaías 45:5 diz: eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Não há outro. E é isso que esse homem, Nabucodonosor, reconhece. Guarde isso no teu coração. Todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. O versículo 26 nos relata que o imperador reconheceu o Deus verdadeiro. Agora não era Bel, não era Nabu, não era Isbar, era o Deus Altíssimo. No versículo 29, ele fala: olha, ninguém faça um decreto ordenando que todo o povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, será despedaçado, e as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como ele. Isso está saindo da boca do imperador. Nabucodonosor reconheceu quem é o Deus verdadeiro e que não se blasfema contra esse Deus. No versículo 7, eles se dobraram diante da imagem. No versículo 27, eles se dobram diante do Deus verdadeiro. Quando você vence na tua prova, o nome de Deus é glorificado na tua vida, e o mundo olha para você e pode dar glória a Deus, como Jesus disse em Mateus. Por isso, seja fiel até o fim. No final, o plano de Deus é sempre o melhor. O versículo 30 diz: o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Da morte na fornalha para a prosperidade que Deus deu a eles, para a vitória que Deus deu a eles. O melhor de tudo isso, meus irmãos, é que Deus pode permitir até o fogo humano nas nossas vidas, mas a maior certeza que nós temos é que Ele já nos livrou do fogo eterno do inferno e nos deu uma morada especial e celestial, que é na presença do Senhor Jesus. Na fornalha, dentro dela, livre dela, não se prostre, não se entregue, porque o Senhor Jesus é o nosso Deus todo maravilhoso, todo poderoso, que continua operando até os dias de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.
Fique em pé, por favor. Pastor, podemos fazer uma oração? Eu quero convidar você que está vivendo um momento de fornalha na sua vida. Vem para cá. Vamos orar. Você pode falar: pastor, eu estou passando um momento difícil na minha vida. É como se eu estivesse nessa fornalha. Nós queremos orar com você. Nós queremos orar juntos com você. A igreja vai orar com você, para que o Senhor esteja com você nesse momento de dificuldade. Ele nunca nos abandona. Ele nunca nos deixa só. Ele está aqui. Você acredita nisso? Amém? Vamos orar. A igreja que está ficando aí, eu gostaria que vocês estendessem as mãos para essas pessoas. Nós oramos juntos. Dá para cantar um louvor? Dá? Vamos cantar. Aleluia. Enquanto nós cantamos, deixa Deus ministrar e curar o seu coração. Deixa Deus revelar a você a vontade dEle para você sair dessa fornalha, para você vencer nessa fornalha. Deixa Deus se revelar a você, para você sentir que você não está sozinho e que Ele está cuidando de você enquanto você está na fornalha. Você pode não estar entendendo, reconhecendo o que está passando, mas Deus está cuidando de você enquanto você está nesse momento. Deus está cuidando de você. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Ele é fiel, não descansará, não resistirá, enquanto não houver terminado. Eu vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Ele é fiel, Jesus é fiel. Eu não morrerei, Antes viverei todo o bem do Senhor, aqui na terra e no céu. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós como igreja do Senhor agora, oramos por nossos irmãos. Eu não conheço a história deles, Senhor. Eu não sei o sofrimento deles. Eu não sei como eles têm passado esses dias. Mas uma certeza que nós temos é que o Senhor tem cuidado deles todos os dias. A certeza que nós temos é que o Senhor não nos abandona, que o Senhor não permite que venhamos andar sozinhos, ainda que às vezes, Senhor, nossa sensação é de que estamos sozinhos, nossa sensação é de que a situação está piorando, nossa sensação é de que é impossível encontrar uma resposta, mas nessa noite, ó Pai, nós sabemos que o Deus da fornalha, o Deus Todo-Poderoso, Ele está presente neste lugar, ó Pai. E agora, por meio da Tua graça, da Tua misericórdia, ó Deus, Aleluia. abraça os Teus filhos, Senhor. Aleluia. Abraça a Tua filha, Senhor. Aleluia. Abraça a família dos Teus filhos, Sim, Senhor. meu Deus. Enxuga as lágrimas dos Teus filhos e dá, Senhor, a eles a resposta que eles precisam. Sim, meu Deus. Se revela a eles nesse momento de dificuldade, Senhor.
se revela na vida deles, na casa deles. E ó Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor é o mesmo ontem, hoje, o Senhor será o mesmo eternamente. Por isso, assim como o Senhor operou milagres no passado, ó Deus, em nome de Jesus, por tua boa vontade, Sim, por tua meu graça, Deus. opera um milagre na vida opera, dos teus Jesus. filhos. Ó Deus, opera um milagre. Aonde há necessidade de salvação, vem operar a salvação. Aonde há necessidade de cura, cura nessa noite em nome de Jesus. Aonde, Senhor, há necessidade de uma bênção na família, abençoa a família em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus.